Olá pessoal, estamos aqui com mais um Investe Amazônia Pod. E o episódio de hoje vai falar sobre um tema muito interessante na área educacional. Nós convidamos o Darlison Ferreira, que é pró-reitor na Universidade do Estado do Amazonas e que gerencia programas de extensão e também comunidades. O Darlison é enfermeiro, é um talento da região amazônica. Darlison, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Investe Amazônia Pod. Dê boas-vindas aí à nossa audiência. Obrigado, Rubens, pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando esse espaço com você e, principalmente, podendo falar um pouco de educação, um pouco de extensão, de trabalho comunitário e, principalmente, das iniciativas e do alcance do trabalho da Universidade do Estado na capital e no interior do Estado. Então, desde já te agradeço pelo espaço e que seja um ótimo bate-papo aqui. Vai ser, com certeza. Darlison, eu queria começar te perguntando pelo posicionamento que a Universidade do Estado do Amazonas vem tendo, pelos avanços que ela vem tendo, como que você descreveria esse momento tecnológico, educacional dentro da universidade? A Universidade do Estado, ela tem sido reconhecida, premiada e principalmente eh, vista não só interno, mas na sociedade em geral, como uma das universidades mais tecnológicas da região norte, não só pelo seu potencial de captação, mas por todos os projetos de inovação que a universidade tem desenvolvido. Então, assim, eu percebo que a universidade ela tem sido realmente um instrumento disruptivo em várias frentes, em várias áreas do conhecimento, né? Tanto na engenharia, quanto na saúde, quanto na licenciatura, em todas as áreas do conhecimento que a universidade forma, nós temos sido um grande instrumento de estremecimento desse status quo e principalmente de provocação de mudança e da mediação dessas mudanças pelo conhecimento, pelas melhores práticas e as melhores evidências. Então, acho que a UEA ela tem estado na vanguarda e no protagonismo desse processo de transformação tecnológica. Você sabe que eu fiz a minha formação, graduação, na antiga UTAM, que hoje é a Faculdade de Engenharia, né, da Universidade do Estado do Amazonas. E eu não estava aqui quando houve essa transição, mas eu fiquei muito feliz quando teve a transição, e desde então a gente já acompanhava os projetos que a universidade vinha fazendo. E falando desses projetos, você poderia dar destaque aqui a alguns desses projetos que vêm fazendo essa disrupção? Sim, hoje mesmo a gente agendava no gabinete do reitor um momento no interior do estado, mais precisamente em Itacoatiara, que a gente tem um Conecta Cidadão, né? E aí Itacoatiara é um centro que tem o curso de licenciatura na área de informática e o reitor ele vai se deslocar até esse centro para estar certificando pessoas idosas e jovens estudantes num processo de inclusão e letramento digital. Então, veja-se, nunca é tarde para aprender e educação não tem idade, né? Que isso é uma máxima que eu trago desde a minha dissertação de mestrado ainda, que educação não tem idade. Então, os idosos daquele município tiveram oportunidades de, a partir de conhecimentos desenvolvidos num grande projeto de extensão de inclusão digital, terem na melhor idade, na terceira idade, um processo de desenvolvimento de habilidades e competências para a área de informática. Então, esse é um dos grandes projetos entre inúmeros, né, que promovem a transformação digital e, principalmente, o desenvolvimento humano a partir do empoderamento pelo conhecimento. Então, E o programa foca muito em informática? sim, ele é um programa de inclusão digital desenvolvido pelos professores do curso de licenciatura na área de informática lá em Itacoatiara. Olha só, para nossa audiência, a gente é assistido no Brasil, e até às vezes fora do Brasil, não só aqui na região, mas fica aí uma dica, né, de procurar profissionais em fora dos grandes centros, porque hoje a mão de obra nas áreas de tecnologia da informação, tem uma oferta muito grande de trabalho. Então a demanda é muito alta por esse profissional, por profissionais dessa área. Então saber aí que vocês estão formando no interior é mais uma oportunidade de também desenvolver renda e novas profissões. É um novo momento para o interior, né? E o futuro, né, Rubens, o futuro ele é dos longevos. Há uma inversão da pirâmide populacional. Então, quer dizer, a gente
passa a envelhecer mais a população, aumentou a expectativa de vida, então, quer dizer, daqui a pouco vários setores da sociedade vão estar sendo, postos de trabalho serão ocupados por pessoas né, da maior idade. Então, nada mais do que, Eu acho que já estão, sabia? sim, Porque a gente olha programas de diversidade nas empresas hoje e um deles tem a ver com a idade dos profissionais. Então, aqueles profissionais mais 50 já estão voltando. Até porque os mais jovens também, muitos não estão ficando. Né? E isso faz com que haja essa mudança dentro do ambiente de trabalho. Então, fantástico você trazer isso e saber que a universidade está preocupada com isso. exato. E esse é só um dos exemplos de projetos da área de extensão e do envolvimento comunitário a partir dessas frentes, que, claro, tem outros exemplos. A própria Academia STEM, dentro da Escola Superior de Tecnologia, que tem todo um envolvimento de fortalecimento das áreas básicas da engenharia, numa integração com a educação básica. Quer dizer, de aproximar aquele que ainda está no ensino fundamental e no ensino médio para o desenvolvimento de profissionais com paixões pelas áreas de engenharia e principalmente diminuir esse distanciamento, a evasão escolar, o absenteísmo. Então, o STEM, ele é um projeto que tem encontrado essa ponte também. E tantos outros que você possa perguntar e a gente citar exemplos da área da saúde, da própria área da sustentabilidade, que a universidade tem investido muito e tem, inclusive, galgado melhores posições no ranking de sustentabilidade, que é um tema que você gosta muito de discutir. E, claro, a gente avançou bastante, mas a gente precisa avançar ainda mais, porque é uma universidade que está dentro do pulmão do mundo, né? Você sabe que você falou do STEM, né? Assim, até para as pessoas entenderem que a gente está falando de ciência, tecnologia, economia e matemática. Essas formações, elas são cada vez mais importantes porque as empresas, elas saem de um status quo até elas se tornarem empresas tecnológicas. Aí você fala, Rubenson, hoje as empresas, quer dizer que eu sou uma padaria e eu posso ser uma empresa tecnológica? Com certeza. A partir do momento que você começa a automatizar os processos da sua padaria, a partir do momento que você começa a colocar um software para gerenciar a produtividade da sua padaria, a partir do momento que você começa a ter profissionais na padaria que desenvolvem alguma programação, então você se torna. Isso é uma fala de um executivo do Gartner, que é uma empresa de consultoria que mapeia as empresas de tecnologia. Ele fala que em até 10 anos, quando você começa um processo de transformação, você se torna uma empresa de tecnologia. E esse processo de formação cada vez mais cedo nas escolas, ensino médio e principalmente na universidade, ele faz com que você esteja alinhado também com o futuro do trabalho. Porque no futuro vai ter menos emprego e mais trabalho. E a gente está vendo essa preocupação dentro da universidade também, porque as pessoas reclamam que existe é como se fosse um espaço de oportunidade entre a iniciativa privada e a universidade. E a iniciativa privada está demandando isso, mais pessoas com capacidade de criação, de desenvolvimento, gestão de projetos. Só que você tem um gap aqui de conhecimento que muitas das vezes a universidade ela não está, muitas vezes, desenvolvendo ainda. Não é o caso da UEA, que a gente vê aqui, que já está preocupado em cobrir essas competências para o futuro. Certo. A gente tem debatido muito sobre aquilo que a gente chama é um conceito que é práxico, né? Porque é exatamente a redução desse distanciamento entre a teoria e a prática, entre a universidade e o mundo do trabalho, né? Eu não vou nem chamar de mercado, eu vou chamar de mundo do trabalho, porque não é só a necessidade da corporação, mas dos diversos setores da sociedade, seja do público, do privado, das organizações não governamentais, mas de perfis com habilidades e competências mais ágeis, mais aplicadas, mais focadas. E isso tem demandado para a universidade a necessidade de discutir os currículos, né? Nós temos currículos tradicionais, disciplinares,
ainda com disciplinas que o aluno questiona a aplicabilidade dela no mundo do trabalho. Por que que eu tenho que estudar isso, né? Por que que essa aula tem que ser tradicional? Por que que eu não posso aprender isso dentro de uma empresa? Por que que esse processo de desenvolvimento de habilidades e competências elas não podem se dar dentro do contexto do trabalho? Né? E aí o nosso laboratório, que é o Laboratório de Tecnologias para o Trabalho e Educação na Saúde, a gente discute muito isso no setor saúde. Né? Por que que a educação permanente ela não se dá dentro do contexto da necessidade do universo onde esse profissional vai sair formado? Então, por exemplo, cada vez mais a gente se aproxima dos problemas de saúde do município, do estado e desenvolve metodologias a partir dos problemas. Porque o cara sai formado e ele está ali no mundo para resolver tudo isso, né? Você sabe o que é interessante? Eu vou voltar aqui nessa questão da saúde, mas aqui na Invest Amazônia nós temos jornalistas, né, nós temos comunicadores e a gente está vivendo já essa transformação. Aqui as nossas equipes elas são levadas a pensar com fatos, com dados. E a gente questiona muito. Você viu isso aqui na faculdade? Você aprendeu essa ferramenta? E aí não tem como não ver que existe um mundo de oportunidades hoje do que o mercado de trabalho está demandando e a formação desses profissionais. Eu vejo isso todo dia na prática com a nossa equipe de comunicação. E eu vou pegando a área da saúde, né, que você falou aí do laboratório, eu queria te fazer uma pergunta. A gente vive num ambiente completamente, né, meio da floresta, onde tem um monte de vírus, né, as famosas viroses, a gente tem a necessidade cada vez mais de pesquisa dentro desse espaço. Eu sempre digo aqui que a Amazônia ela é solução para parte dos problemas que nós temos no mundo hoje, seja em alimentos, seja na área farmacêutica, seja na área de energia, seja na própria questão de mão de obra mesmo. Como é que a gente faz com que a renda aumente no interior, sem que haja um êxodo do interior para a capital? E eu acho que isso passa pela educação, né, pelo que a gente quer como economia. Eu te pergunto, na área da saúde, aí entrando no teu tema, que você conhece bem, como é que você está vendo esse desenvolvimento dessas oportunidades na área da saúde? A universidade, ela prioritariamente, Rubens, ela atende algumas diretrizes curriculares legais para a formação das profissões da saúde, de todas as profissões da saúde. Mas isso não engessa os currículos. A universidade ela tem toda uma autonomia. Por quê? Eu não posso ter o mesmo currículo de formação médica e de enfermagem na UEA idêntico ao da USP ou da UFPR, por exemplo, ou de Santa Catarina, lá no sul do país. Por quê? Porque eu tenho uma necessidade regional, eu tenho problemas regionais, eu tenho doenças sazonais, eu tenho uma estrutura de logística, de compra, de aquisição de medicamentos e tenho todo um aspecto cultural. Então, um projeto pedagógico de qualquer curso ele deve levar em consideração todas essas necessidades loco-regionais. Então, as oportunidades de trabalho na saúde, elas a profissão saúde, ela ainda se mantém como uma profissão de muitas oportunidades, porque ela é uma profissão do setor de serviços. Então, a população sempre demanda ainda muitos serviços da área da saúde. Claro que há o advento das práticas integrativas, da área de envelhecimento, da área de doenças crônicas, porque hoje as condições de vida e trabalho elas estão muito mais relacionadas ao adoecimento crônico do que das doenças transmissíveis propriamente ditas. Então, assim, todas essas oportunidades elas estão diretamente atreladas à oferta de serviços de manutenção da vida ou de prevenção desses agravos, né? Então, cada vez mais as pessoas tentam evitar o adoecimento, né? Aquela massa, né? Do processo de viver, ser saudável e não adoecer. Então, E tá isso difícil, hein? e com essa dinâmica da sociedade hoje, de muito trabalho, de dupla ou tripla jornada, tem exigido das pessoas
se voltarem, inclusive, por um grande celeiro de oportunidades que muita gente não gosta de estudar, mas que é uma grande lacuna hoje no mundo do trabalho em saúde, que é a saúde mental e psiquiátrica, né? É, eu costumo dizer, eu brinco às vezes na sala de aula, eu digo assim, gente, tem duas ciências que a gente não escapa, né? É a geriatria e gerontologia e a saúde mental, né? Todos temos, né? Desde que nascemos estamos num constante processo de envelhecimento ou de condições mentais. Ontem eu estava vendo um dado da Organização Mundial de Saúde falando que a inatividade física aumentou, tanto no mundo, mas o que me chamou a atenção, quanto no Brasil, mas o que me chamou a atenção é que o Brasil está muito acima desse índice global de inatividade física. E que doenças como a demência, câncer e outras têm crescido bastante. Aproveita aqui esse espaço para você, não a gente falar simplesmente faça exercício físico, mas se a gente tivesse que começar, isso para mim, para você que está aqui assistindo a gente, se a gente tivesse que começar, a gente começaria por onde? Pela alimentação, pelo exercício, pela saúde mental, por onde começaria uma nova vida? Rubens, a gente trabalha no nosso laboratório com uma outra perspectiva, um outro conceito de promoção da saúde, de educação na saúde. E quando eu falo de educação na saúde, eu estou falando de autocuidado. Eu não estou falando de sala de aula de educação formal, né? Esse monte de marcador aqui que está aqui na mesa, isso aqui é resultado de uma pesquisa que a gente chamou uma série Validity, que eu deixo nas unidades de saúde com vários guias. São guias com as melhores evidências e as melhores práticas de diversas áreas do conhecimento, assim, para a pessoa consumir de forma digital, não impressa. Né? Por isso são só marcadores. Você vai encontrar em vários consultórios, eu já vi em consultórios particulares aqui, porque às vezes a consulta, o atendimento em saúde, ele sempre envolve uma prática educativa. Sempre você quer se esclarecer do seu quadro de saúde, sempre você quer um conhecimento. E hoje, no universo de muita disponibilidade de conhecimento, as pessoas não consomem as melhores evidências e as boas práticas, né? É tanta disponibilidade que às vezes consome fake news, às vezes consome evidências que não se incorporam e não se aplicam na vida de todo mundo. E eu acho que, do ponto de vista teórico, eu te diria que existe uma tríade que ela é uma receita que não é qualquer profissional que deixa de prescrever, que é o sono, a atividade física e a alimentação, né? O tripé da qualidade de vida, ele se sustenta, se mantém nisso. Mas eu te diria que isso também depende de muitos fatores de autoconhecimento, né? De saúde mental, de condições adversas da vida, porque eu acho que é a mente que comanda o corpo, né? E fazer escolhas, prever dentro do seu tempo uma atividade mínima que seja 3 vezes por semana de atividade física, uma condição de alimentação que não seja sucumbida pelo trabalho, é um desafio, né? É um desafio. E principalmente, fazer dessa escolha uma condição fisiológica, né? Quer dizer assim, da mesma forma que você todo dia dorme, todo dia acorda, escova o dente, e precisa comer, tem condições de autocuidado que ela realmente, a gente chama isso na educação em saúde de escolha informada. Todo mundo sabe como contrai HIV, Robson. Entendeu? Todo mundo sabe como se infecta e quais são os mecanismos, por exemplo, que difundem o mosquito transmissor da dengue. Mas todo ano a gente tem que fazer o mesmo trabalho educativo, o mesmo processo de conscientização e o mesmo marketing em saúde, né? Porque as pessoas se expõem ao risco e isso é uma escolha informada. Porque você tem livre-arbítrio. Então, assim, do ponto de vista da formação do indivíduo para o autocuidado, a gente, professor, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, a gente tem um papel de mediador, nunca de impositor. Porque se eu te impor um conhecimento, você não vai absorver. Eu acho que a gente tem que ir por outros processos de desenvolvimento humano de consciência.
Perfeito. Você falou uma coisa muito interessante aqui de autoconhecimento. Trazer também do subconsciente o que é que está te sabotando, né? Trazer desse subconsciente para o consciente. E eu te ouvindo, né, já tomando aqui anotações do tipo, eu sei que eu preciso fazer exercício físico, como você falou, né, eu sei que eu preciso fazer exercício físico para ter uma boa saúde, eu sei que eu preciso dormir bem, né, ter um bom sono. E a gente sabe disso, mas não faz. Muito bem. E deixa eu aproveitar e te trazer para a nossa região essa pergunta. É muito desafiador falar de saúde no mundo inteiro, que como você falou, todo ano tem um marketing em cima desses problemas, mas na nossa região aqui, na Amazônia, no Amazonas, é mais difícil? Muito mais difícil. Muito mais difícil, primeiro, pelas condições de vulnerabilidade da população, dos povos específicos da Amazônia. A gente já teve projetos com a Fundação Banco do Brasil, com o Instituto de Desenvolvimento e Investimento Social e com outras instituições financeiras do Brasil, na área social, com ribeirinhos, com trabalhadores da saúde de nível mais elementar, de agentes comunitários, e o desenvolvimento do conhecimento nessas áreas remotas, mais distantes, de menor escolaridade, com índices de desenvolvimento da educação básica mais diferenciados, são sempre mais desafiador. Primeiro que o volume de recursos para fazer um investimento nesse tipo de segmento, ele é mais dispendioso. Chegar, alcançar, é, ter práticas colaborativas, participativas, envolver essas pessoas em processos formativos é muito mais trabalhoso. É muito fácil chegar com a educação à distância em lugares assim, remoto, né? Com baixa conectividade, com conectividade difícil, com EAD que massifica, mas que despersonaliza uma proposta pedagógica, às vezes, com toda essa especificidade regional. Então, é sempre muito mais desafiador formar num estado tão continental como o nosso, que cabe vários países aqui dentro. Assim, é diferente eu fazer EAD no Sul e Sudeste. É diferente eu fazer um projeto de extensão autoinstrucional gravado, onde as pessoas sigam o curso e concluam num grande centro, do que fazer na Amazônia ribeirinha, Não, longínqua e e aqui a gente tem o pior PIB do Brasil, na região norte. Nós temos os piores índices de DH e, consequentemente, a gente só vai conseguir mudar o ponteiro disso tudo com investimentos. E não tem como, né, sem educação, sem saúde, não tem um povo que se desenvolva tendo esses índices, isso está provado cientificamente, sem ter desenvolvimento de todas essas áreas. E isso vira um tema que o profissional da região ele tem que ter uma formação a mais, porque é muito fácil gerenciar a saúde quando você tem todos esses recursos ou em centros mais desenvolvidos. Como é que a universidade trabalha essa formação profissional desse profissional de saúde? Qual é o que a mais que a universidade coloca nesse profissional? nós temos uma política de indução da formação do pessoal do interior, Roberto, desde do vestibular. Né? Nós temos 2 ingressos. Um semestre ingressa com aprovados no vestibular de outras cotas de outros estados, de outros segmentos do ensino privado, por exemplo, de quem estudou em escola particular. A universidade ela faz a indução da formação do povo do interior a partir de cotas que, inclusive, foram derrubadas no Supremo Tribunal Federal, mas que recentemente a gente aprovou uma outra lei da Assembleia Legislativa que garante ao caboclo do interior, ao filho de Itacoatiara, ao filho de São Gabriel da Cachoeira, poder estudar na universidade num processo de equidade e de desconstrução de assimetria, numa garantia de vaga por ele ter estudado em escola pública, por ele ser do Amazonas e por ele não morar na capital. E na saúde, o que a gente faz? Essas cotas, essa indução da formação, ela traz um aluno do interior para a capital para estudar na Escola Superior de Ciências da Saúde e fazer medicina, por exemplo. Eu já dei aula em turma com 5 etnias diferentes dentro da sala de aula, que todos viraram médico, que um foi até candidato outro dia a governo do estado, que é o Tuiuca, né? Então, assim, o Tuiuca foi meu aluno no primeiro período. Então, assim, eu já tive a oportunidade de transmitir aula
com 5 etnias diferentes para a Universidade de Paris, porque era um grande diferencial, uma promoção de equidade e justiça social de ter filhos do interior de diferentes etnias estudando na capital. E isso é interessante, né? A gente aqui na Amazônia tem uma particularidade, né? A gente tem o indígena. Nós temos aqui os povos, a ancestralidade da Amazônia, que ela se reflete nas formações, né? Você acabou de dizer um médico formado e é um indígena. E assim como outras profissões, né? Advogados, enfermeiros, engenheiros, isso, empresários indígenas, ou seja, startups indígenas, olha o potencial de crescimento e mantendo a ancestralidade, né? E com relação à tecnologia, eu estive numa feira em 2019, pouco antes da pandemia, em Paris, e onde eu pude ver como que as tecnologias já estavam sendo testadas para, por exemplo, fazer uma cirurgia à distância, muito mais do que telemedicina, de poder tá dando alguma consulta online, era realmente você, à distância, poder fazer, por exemplo, uma cirurgia. Né? E eu vi isso ao vivo, a demonstração, né, onde você colocava os braços dentro desse equipamento, com alta tecnologia, você enxergava o paciente a quilômetros de distância, mas era como se você estivesse em cima do paciente na sala cirúrgica. Isso me chamou muita atenção, né, e veio a pandemia, bagunçou tudo, foi um momento muito difícil para todos nós, e a gente volta depois da pandemia com a necessidade dessa transformação tecnológica. Como é que a universidade vem se preparando e qual o impacto dessas tecnologias hoje no ensino, na área da saúde? Isso tem provocado muitas transformações no ensino, não só do ponto de vista do currículo, da formação, mas da própria prática docente. Veja, você cita eventos e exemplos de um campo que se transformou, né? Que a telemedicina e a telesaúde avançam muito no domínio da saúde digital, onde os profissionais fazem cirurgia minimamente invasiva a partir de mecanismo robótico, né? Então, assim, nós já temos docentes na universidade que, inclusive, trabalham nessa perspectiva, são grandes profissionais renomados na área cirúrgica, na uro-oncologia na cidade, por exemplo, que já investiam há muito tempo nessa formação dentro do Brasil e fora, inclusive, né? E isso tem exigido que essas tendências tecnológicas se incorporem no ensino, né? A escola de tecnologia tem trabalhado muito com biosensores no sentido de identificar marcadores sanguíneos, marcadores que de forma preditiva identifiquem alterações para a clínica do infarto, por exemplo, dentro de um smartwatch, né? A gente tem trabalhado também com questões voltadas para os exames laboratoriais, sem perfurar, sem alcançar nenhum nível invasivo na pessoa. Então, tudo isso tem sido desenvolvido a partir de recursos, inclusive, da própria iniciativa privada e de marcas consagradas de terapia intravenosa, de curativos, de tendências tecnológicas que se transformam a cada dia. Por exemplo, a intubação, que era um procedimento num manequim com o próprio laringoscópio. Hoje a gente tem óculos de realidade virtual que simula todo o movimento, toda a técnica de intubação e que o professor teve que se apropriar para ensinar o aluno sem nenhum mecanismo, só a partir da realidade virtual. Isso também tem feito um movimento não só da prática médica, mas de outras ciências, num grande efeito cascata aí de integração da inteligência artificial, da realidade aumentada e de todas essas outras tendências tecnológicas aí para mediar essa relação paciente-profissional de saúde. Thalisson, excelente as tuas respostas e, assim, é imperdível esse podcast porque são coisas que as pessoas não muitas vezes desconhecem.
que a Universidade do Estado do Amazonas está tão avançada, e inclusive com profissionais com esse tipo de conhecimento que você acabou de falar. E aí eu vou te perguntando em relação às inovações que a UEA, ou as novidades que a UEA está se preparando aí para essa transformação, porque você falou uma coisa que todos nós sabemos, não tem mais como deixar de encarar isso, que é o mundo está transformando, está mudando. E como é que é a universidade, o que a gente pode anunciar aqui no nosso podcast, de próximas parcerias que a universidade está fazendo, para a gente ficar atento, enfim. A universidade qualificou bastante seu corpo docente. Nós somos uma universidade jovem aí, com 23 anos, né, fazendo, e até um tempo atrás, menos de 20% do quadro docente era doutor. Então, a universidade investiu muito na qualificação do seu corpo docente e isso fez com que os professores qualificassem o seu processo de construção de projetos, não só de investigação, mas de intervenção e de desenvolvimento tecnológico. E isso fez com que a universidade estabelecesse parcerias com grandes empresas, com grandes universidades do mundo. E o que a gente pode anunciar, Roberto, realmente, eu acho que essa integração Amazônia e outros contextos internacionais. Nosso reitor tem ido a outras nações, a outros países, fazer pontes numa grande perspectiva de internacionalização do conhecimento, né, de prover que nossos professores possam estar de mão dadas com grandes instituições, investigando e produzindo novos conhecimentos, novas tecnologias, e a partir disso, não só atendendo à necessidade do mundo do trabalho e das próprias corporações, mas transformando as práticas de ensino, transformando o ensino médico, transformando a enfermagem, transformando a educação física numa prática de exercício sem dano, sem lesão, né? E do próprio desenvolvimento dos alimentos regionais, das matrizes locais, da própria piscicultura, que ainda falta crescer muito no estado, mas que a gente já tem um curso tecnológico em vários municípios do interior, que é de produção pesqueira. Então tem coisa muito boa vindo aí. A universidade, claro, ela tem que estar antenada com a matriz de desenvolvimento dos municípios e o interesse público de avançar. A gente fica muito feliz de ouvir isso, Darlis, muito feliz. E você está falando com muita propriedade, né, dando vários exemplos aqui. Eu quero aproveitar esse momento, né, até para dizer aqui que a gente tem uma parceria aí, a gente está feliz com essa parceria de estar começando aí com a universidade, a gente está aberto aqui a todo o campo de pesquisa da universidade para a gente divulgar projetos, divulgar. Esse é o nosso papel aqui como Investe Amazônia Brasil, que é falar das pessoas, mapear os projetos, as iniciativas que tornam a Amazônia próspera. E a gente usa esse nosso espaço aqui, que já está tendo bastante repercussão com as notícias, com os projetos que a gente vem mostrando, com as pessoas que vêm aqui. Fico muito feliz de estar nesse momento conversando com você, que além de ser um conterrâneo, um conterrâneo aí de Santarém, o pessoal de Santarém que acompanha a gente, o Darlisson aqui já é um exemplo aí daqui de talento da Amazônia, assim como muitos que nós temos, e a gente tem que mostrar esses talentos. Eu queria que você aproveitasse esse espaço, a gente vai chegando aqui no final do podcast, que você falasse quais são os próximos passos aí, até para os profissionais da saúde que estão te acompanhando, a própria extensão da universidade, o que a gente pode entender aí que nesse processo de transição agora que a gente está vivendo, o que a gente pode esperar nesse momento? Queria que você deixasse uma mensagem aqui para a sua audiência também. Recentemente, o reitor, inclusive, teve num espaço anunciando algumas questões da área de ambiente. Eu acho que a gente tem um desafio muito forte que vai requerer de todos os setores da sociedade ações intersetoriais. Eu acho que esse é o movimento que a universidade tem feito com o nosso próprio aplicativo aí que monitorou as queimadas naquele momento, com o Curupira, com essas iniciativas da Escola de Tecnologia nas modelagens para a vazante dos rios. Teve um estudo com Harvard teve todo um mapeamento do ano passado e que vai trazer algumas ações para esse ano, né? Exato. Inclusive,
a gente tem um projeto que faz o monitoramento das águas. Eu acho que essa questão da relação homem-natureza, ambiente, condições de existência, preservação, conservação do bioma, da qualidade dos rios, de tudo isso, eu acho que esse é o grande prelúdio de que a universidade ela vai estar se empenhando em ações, não só do ponto de vista de tecnologias materiais, computacionais, mas relacionais, de desenvolvimento humano, de formação de pessoas comprometidas com a vida, com as espécies, com a natureza, e tudo isso se conecta naquele conceito bem amplo assim de que o que a Organização Mundial de Saúde tem debatido do ponto de vista do One Health, né? Com os animais, com essa questão, as pessoas acham que reduzir a discussão ao universo dos pets é o que dá conta de tudo isso, mas na verdade é realmente a sintonia de todas as espécies e de tudo que tem vida no mundo. Muito bacana você falar disso. A gente está prestes aí a enfrentar uma nova estiagem que todos vêm aí alarmando, mais severa do que o ano passado. Mas não é só a Amazônia que está sofrendo, né? O Pantanal está sofrendo nesse momento com queimadas. Os rios, a gente viu enchentes, né, no sul do Brasil recentemente. Então, o mundo está sofrendo com tudo isso. Eu me lembrei aqui de uma ideia do meu pai. Né? Meu pai viu ano passado, quando eu acho que foi um lago, não lembro qual foi o município, não sei se foi Tefé, mas um lago onde peixes, botos, acabaram morrendo devido à acidez da água que tinha aumentado muito, ou o aquecimento, alguma coisa assim, não lembro exatamente. Mas ele vendo aquilo, meu pai falou assim: por que não colocam, sabe aqueles aeradores que retiram que você coloca, você retira o ar quente, né? Você retira e deixa a temperatura da água com a temperatura que os peixes precisam ter, né? E é uma coisa muito simples. E eu tenho certeza absoluta que esse é um momento de que as ideias elas são simples. Não é complicado. São decisões que têm que ser tomadas, coragem para investir, coragem para mudar. E eu entendo que a universidade está pronta para isso, está pronta para essas parcerias, né? Sim, e a gente tem um gestor jovem, arrojado, né, comprometido com essas questões, um gestor público, e o professor André, ele desde o início do ano já disparava a constituição de grupos docentes para trabalhar essas questões climáticas, para trabalhar, ele tem sido entusiasta, é um grande apoiador desses projetos, né? Desde o monitoramento da água, as questões das queimadas, da fumaça, da vazante. Então, há um compromisso, não só do gestor público, né? Do nosso líder maior na universidade, mas de todo o corpo docente, dos experts da área, num compromisso com a sociedade de estar de mãos dadas no enfrentamento dessas mudanças. Fantástico, Dalisson. Ó, a gente está chegando aqui no final. Eu queria agradecer muito a tua participação. Tem muito assunto aqui para a gente explorar. Fico muito feliz de estar conversando com alguém da universidade e principalmente alguém que eu conheço há bastante tempo e que hoje aí é um talento e que está fazendo transformação na universidade. Eu queria que você deixasse aqui as suas palavras para a nossa audiência, as palavras finais. E já fazendo um convite para assistir esse episódio, assistir aí os cortes, depois seguir as nossas redes sociais aí da Investe Amazônia Brasil e agradecendo também quem apoia, quem está apoiando aqui a gente, que é a R. Chaves Engenharia, especializada em canteiro de obras, o nosso Instituto Inspire Amazônia, que é um instituto focado nessas questões climáticas, energia, bioeconomia, futuro da humanidade, sociedade 5.0, e também a Quara Energy, né, que é a empresa que é completa, tanto de hardware quanto software, para a transição energética, energias renováveis e eletromobilidade. Então eu quero agradecer e deixar suas palavras aqui para a nossa audiência. Rubens, eu que te agradeço pelo espaço, agradeço, né, a oportunidade de estar aqui falando do trabalho da gestão superior da UEA, dos projetos de extensão, um pouquinho do que o nosso laboratório de pesquisa faz e, claro, né, deixar essa mensagem para a sociedade que a UEA é um dos grandes patrimônios da sociedade amazonense, se não um dos maiores, né, mais importantes elos entre
as demandas e as necessidades da sociedade e o desenvolvimento humano. E claro, né, sempre que possível, sempre que tiver convite, a gente vai estar aqui para desenvolver essas temáticas contigo e fica também nosso agradecimento. A universidade está de portas abertas, né? Nós sabemos do potencial que vocês possuem da execução e do gerenciamento de projetos e, claro, convidar todos para assistir, não perder esse episódio aí e desde já agradecer realmente a você por essa oportunidade de estar aqui. A gente é que agradece, é uma honra. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira, às 16 horas de Manaus, 17 horas de Brasília. Fica gravado aí no nosso canal no YouTube, já segue para ficar antenado e saber das novidades. Muito obrigado pela audiência. Até mais.